Olá pessoal, então esse vídeo é continuação daquela série de vídeos sobre a nova com medidas repetidas e nesse vídeo em particular a gente vai discutir como fazer uma ANOVA mista, ou seja, uma ANOVA com variáveis independentes, que são tanto variáveis de medidas repetidas, variáveis intrasujeitos, como variáveis entre sujeitos. Então nesse banco de dados a gente tem os valores de triglicérides e o peso de 32 pessoas ao longo do tempo. Essas pessoas foram submetidas a uma dieta e foram acompanhadas ao longo do tempo. Cada linha corresponde a um sujeito experimental e eu tenho também aqui uma variável independente indicando se esse indivíduo pertence ao gênero masculino ou feminino. Então, notem que aqui a gente tem duas variáveis independentes. A gente tem o gênero, que é uma variável entre sujeitos, e a gente tem o tempo, que é uma variável intrasujeitos. Então, eu tenho aqui o primeiro tempo, o segundo tempo, terceiro, quarto e quinto. Além disso, nós temos aqui duas variáveis dependentes, a medida de triglicérides e a medida de peso. Então, primeira coisa, essa é uma ANOVA mista porque ela tem variáveis independentes que são tanto intrasujeitos quanto entre sujeitos. E aí eu vou aproveitar esse mesmo vídeo para te mostrar como fazer a ANOVA com medidas repetidas com mais de uma variável dependente. Então, para isso a gente vai clicar em analisar, modelo linear geral, medidas repetidas. E aí ele fala para colocar aqui o nome do fator dentro do assunto, que como a gente discutiu é uma tradução errada, mas ele quer que eu dê o nome do fator intrasujeito, que no nosso caso vai ser o tempo. E eu tenho 5 níveis nesse tempo, tempo 0, 1, 2, 3 e 4. Vou clicar aqui em adicionar. Vejam que aqui na parte de baixo dessa janela, ele coloca aqui nome da medida. Então aqui é para eu colocar o nome da minha variável dependente. Quando eu tenho uma só, isso não é tão relevante, mas quando eu tenho mais de uma, isso é importante. Então, vou colocar que eu tenho aqui o triglicérides e eu tenho também o peso. E vou clicar, então, em definir. Veja que quando eu clico em definir, ele abre aqui 5 espaços para eu colocar o triglicérides e ele me conta que o número que está entre parênteses é um número referente ao tempo. E ele abre 5 espaços para eu colocar o peso. Então, eu vou colocar os 5 valores de triglicérides aqui na ordem, ó, ficou na ordem certa, e os 5 valores de peso. Além disso, eu tenho aqui a opção para colocar os fatores entre assuntos, que de novo é uma tradução ruim. Então, é aquele fator entre sujeitos, que nesse caso é o gênero. Nos exemplos anteriores, a gente tinha deixado aqui em branco porque a gente não tinha um valor entre sujeitos. Além disso, vou pedir para ele fazer um gráfico para eu analisar as interações, colocando tempo no eixo horizontal e gênero em linhas separadas. E vou pedir também para ele fazer o pós-hoc. Lembrando que eu tenho que vir aqui no opções, colocar esses fatores e a interação aqui na janela exibir médias para, selecionar comparar efeitos principais, escolher dessa lista um pós-hoc, eu vou escolher o de SIDAC, que não é nem tão conservador nem tão liberal, e lembrando que para que a ANOVA faça o pós-hoc da interação, eu preciso mexer na sintaxe, então eu vou clicar em continuar, mas vou clicar aqui em colar para poder mexer na sintaxe. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez nos vídeos anteriores, copiar esse compare ADJ SIDAC, colocar na frente da interação, na frente do compare escolher uma das variáveis, por exemplo, gênero. Então, eu vou copiar essa linha, colar na linha de baixo e escolher a outra variável independente, por exemplo, tempo. Então, uma vez que eu tenha editado a sintaxe, vou selecionar tudo e apertar o play. Isso vai fazer com que o SPSS abra essa janela de saída, com muitos resultados. Vamos analisar as coisas que nos interessam.
Então, a primeira tabela que nos interessa é essa tabela de esfericidade, que é o teste de Mauchly. Lembrando que o teste de Mauchly, ele tem como hipótese nula que existe esfericidade e hipótese alternativa que não existe esfericidade. Nesse caso, vejam que o P foi menor que 0,05 tanto para o triglicérides quanto para o peso, o que indica que não existiu esfericidade. Como as duas medidas não são esféricas, isso define o que eu vou olhar nessa próxima tabela, nessa tabela aqui univariável. Então, nessa tabela, vejam que a gente tem o efeito da variável intrassujeito, tempo, e a gente tem o efeito da interação entre tempo e gênero, a variável entre sujeitos. Como esses dados foram não esféricos, eu não vou olhar a primeira linha, que é em caso de esfericidade. Eu vou olhar a segunda linha, que é a linha já corrigida, com os valores já corrigidos pela correção de Weinhaus-Geisser. Vejam que para triglicérides eu tenho um P de 0,027, ou seja, menor que 0,05, o que indica que existe um efeito do tempo sobre o triglicérides. Além disso, para o peso, olhando a linha Weinhaus-Geisser também, porque ele também não é homogêneo, eu tenho também um P menor que 0,05, mostrando que o tempo também teve efeito sobre o peso. Quando eu desço um pouco, eu tenho a parte da interação entre tempo e gênero. Então, vejam que para o triglicérides, a interação de tempo e gênero tem um P de 0,026, considerando a correção de Weinhaus-Geisser. Isso indica que houve efeito da interação, porque o P foi menor que 0,05. Já para o peso, a correção de Weinhaus-Geisser me mostra um valor de P de 0,598, ou seja, muito maior que 0,05, indicando que não existiu interação entre tempo e gênero para o peso. Você deve estar achando estranho que aqui não apareceu o efeito do gênero sozinho. Isso porque o gênero ele é uma variável que não é intrassujeito, ela é entre sujeitos. Então, a gente vai encontrar o efeito do gênero numa tabela mais para baixo, que é essa tabela Between Subjects e Effects, ou seja, os efeitos das variáveis entre sujeitos. Então, vejam que para o triglicérides eu tenho aqui um valor de P de 0,559, ou seja, muito maior que 0,05, indicando que não existiu efeito do gênero para o triglicérides. E para o peso, eu tenho um efeito de 0,000 alguma coisa, ou seja, muito menor que 0,05, indicando que existiu efeito do gênero para a variável dependente de peso. Se a gente descer, começa essa parte da Estimated Marginal Means. Então, aqui começam os post-hocs. Lembrando que os post-hocs sempre estão nas tabelas Pairwise Comparisons. Então, essa primeira tabela é comparando os tempos um com os outros, só que não separando por gênero. E se a gente desce, a gente vê os post-hocs para interação entre gênero e tempo. Então, assim como a gente já está acostumado a ver, né? Essa primeira tabela mostrando para o triglicérides, se no tempo 1 homens são diferentes de mulheres, no tempo 2 se homens são diferentes de mulheres e assim por diante. E a mesma coisa para o peso. Lembrando que a gente vai analisar o valor de P e considerar que a diferença existe quando P for menor que 0,05. Então, por exemplo, nesse caso, dá para ver que o peso foi diferente entre homens e mulheres em todos os tempos, porque todos os tempos têm P menor que 0,05. Já para o triglicérides, homens e mulheres diferiram com relação ao triglicérides apenas no tempo 1 e no tempo 5. Quando a gente desce mais, vem a outra tabela de Pairwise Comparisons que me interessa, que é a tabela comparando os tempos dentro de cada gênero. Então, vejam que eu tenho aqui, primeiro, a comparação entre cada tempo para o gênero masculino, para o triglicérides, a comparação entre cada tempo para o gênero feminino, para o triglicérides, e se eu descer um pouco mais, eu tenho
a comparação entre cada tempo para o gênero masculino para o peso e para o gênero feminino para o peso. Então, como vocês podem ver, isso gera uma grande quantidade de resultados que você vai ter que analisar um a um, bonitinho, para saber quais diferenças existem e quais não existem. E a última coisa que vai aparecer na saída é esse gráfico de linhas, que nos interessa, por mais que eu precise do pós-hoc para saber se essa diferença é estatisticamente significante ou não, ele me dá uma boa ideia do que está acontecendo. Então, por exemplo, no gênero masculino eu tenho uma queda do nível de triglicérides, e para o gênero feminino eu tenho uma certa oscilação, sendo que o último nível de triglicérides é maior que o resto. E lembrem-se que deu efeito da interação entre tempo e gênero para o triglicérides, o que faz sentido uma vez que essas linhas se cruzam, que o efeito do tempo é bem diferente para cada gênero. Se a gente descer um pouco, eu tenho esse mesmo gráfico para o peso. Então, vejam que para o peso, o padrão já é bem diferente. Eu tenho uma diminuição do peso, tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Mas não existe interação, de fato, essas linhas nunca se cruzam, e o efeito do tempo sobre os dois gêneros, sobre o peso dos dois gêneros é igual, por isso que não vai existir interação. O tempo faz o peso diminuir tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Para descrever esses resultados, a gente vai usar os valores que estão lá nas tabelas do Greenhouse Geyser e aquela tabela posterior da Between Subjects. Então, vou subir até elas. E vou dizer, por exemplo... Achamos. Vou dizer, por exemplo, que a ANOVA mista mostrou que para o triglicérides existe efeito do tempo. Vou colocar, então, o valor de F para o tempo, o valor do grau de liberdade para o tempo. Lembrando que o outro grau de liberdade a gente pega aqui nessa parte do erro. E vou dizer que o P foi menor que 0,05. Vou dizer também que houve interação entre tempo e gênero, ainda falando do triglicérides, né? Vou mostrar o P para interação, o F para interação, o grau de liberdade para interação, usando também aqui o valor do grau de liberdade do erro, e dizer que o P foi menor que 0,05. E vou complementar falando do efeito do gênero. Então, o efeito do gênero está numa tabela mais para baixo, que é a Between Subjects, mas vou dizer que não houve efeito do gênero sobre o triglicérides. Você pode até não falar essa informação, mas se você quiser falar, você vai usar esse valor de F, esses valores de grau de liberdade do gênero e do erro, e dizer que o P foi maior que 0,05. Isso para o triglicérides. Para o peso, você vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo. E além disso, no final, você vai ter que descrever o resultado do teste de pós-hoc, provavelmente descrevendo quais são as diferenças que são significativas para você.